O que a gente tem consolidado no mundo científico? As maiores mentes brilhantes já se reuniram e já chegou num acordo. Ao tratar da insônia, a linha ouro, padrão ouro, chama-se o tratamento cognitivo comportamental. Ponto e acabado. É a primeira linha de tratamento em todos os casos. Da mesma forma quando a gente chega no médico, né, que está com um inchaço, uma torção, tomou uma queda, caiu. Qual a primeira coisa que vai fazer? Vamos tirar um raio-x. Então a primeira coisa a se fazer é tirar um raio-x. Não é assim? A pessoa chega, poxa, caí ali, me machuquei, tá inchado aí, opa, tá doendo demais, vamos tirar um raio-x. Por quê? É naquele raio-x que vai ver se houve, né, fratura no óssea, né? Se houve, o que é que houve ali, para descartar se tem fratura óssea, não, se houve ali um rompimento de ligamento. Então a primeira coisa é tirar ali um raio-x. Então a primeira coisa ao se tratar da insônia não é tomar um medicamento. A primeira coisa ao se tratar de insônia é fazer o tratamento cognitivo comportamental para insônia. Então o protocolo do ATCCI, que é um dos protocolos que eu utilizo aqui para poder conduzir, orientar, né, o paciente nessa retomada, nesse resgate do sono dele, já é consolidado na comunidade internacional científica como a primeira coisa a se fazer, a primeira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento. E qual é a nossa cultura? Sempre eu tenho que tomar alguma coisa, sempre eu tenho que fazer alguma coisa, sempre eu tenho que inserir algo no meu organismo. E eu costumo fazer uma analogia, né, uma comparação muito interessante. A ideia do resgate do sono é como se você estivesse montando ali um quebra-cabeça. Imagina a ideia do resgate lá do refém, né? O agente lá do FBI não vai botar algumas pessoas lá dentro, né? Ele vai negociar e vai justamente retirar pessoas, né? Ou seja, a primeira linha dele é liberar os reféns. Então ele vai negociar coisas, não, libere 2 reféns, libere 3, 10 reféns. Então ele não vai inserir refém. E o que eu estava comentando do quebra-cabeça é o seguinte, de que você tem ali para montar o quebra-cabeça do seu sono. Você não fica colocando peças. Porque a grande tendência é que cada peça nova que você coloca só vai lhe atrapalhar você montar o quebra-cabeça. Por que eu estou falando isso e por que eu estou fazendo essas comparações? Isso ajuda a gente a clarificar o entendimento e não ficar perdido no labirinto das ilusões aparentemente úteis e práticas, mas só vai levar a confusão. E você ficar eternamente enxugando gelo e comprometendo gravemente a sua saúde. Porque se você não tem a saúde do sono, a sua saúde do organismo como inteiro, ela vai se desestruturando. Você vai ficar completa e vai começar a interferir em outras áreas. Anderson, eu entendi isso aí, então tem o sono é um comportamento, a ciência do comportamento é a psicologia, então se eu tenho um problema do sono, eu também tenho um problema de comportamento, e eu posso recorrer à psicologia para poder ajustar isso. Sim, isso tem um nome específico, tem tratamento cognitivo comportamental, mas isso aqui é interessante isso, porque eu nunca ouvi falar isso em Brasil. O idioma afasta, né, essa conexão com outros centros científicos, baixo investimento em saúde que se tem, uma cultura da automedicação e uma lógica muito de medicamentosa, farmacológica, pelo lobby da indústria farmacêutica de uma forma geral. Superficialmente falando, são esses 4 fatores aí que eu posso em outro momento até me aprofundar um pouco mais, mas não é muito foco aqui. O que você precisa entender neste momento aqui é que se o seu sono foi sequestrado, né, e a gente viu o sequestro do sono ontem, o resgate dele pode advir, né, pode vir de uma intervenção não farmacológica, sem uso de medicamento. Então, agora você não pode dizer, tipo, nunca ouvi falar disso, pronto, você já foi apresentado. Então, esse argumento de nunca ouvi falar, agora você já ouviu falar. Né? Já ouvi falar. Anderson, ok, entendi, muito bom, mas fale um pouco mais sobre isso. Nos meus estudos, né, a evolução é da neuropsicologia do sono. Existe a neuropsicologia do sono, para quem nunca ouviu falar sobre neuropsicologia. Ele é um ramo científico que estuda as funções cerebrais, né, e os seus reflexos no nosso comportamento. Então, se existe um comportamento, existe uma estrutura, uma dinâmica cerebral que é responsável para a ativação desses comportamentos dos mais diversos, né? Então, a neuropsicologia dos mais diversos. E tem a neuropsicologia do sono, da qual eu me aprofundo, né? Aprofundei meus estudos, especificamente nessa área, né? Nesse segmento, nessa área específica, nesse segmento do segmento do segmento. Para o quê? Criar uma metodologia, um passo a passo detalhado, onde você pode aprender a reabilitar o seu cérebro, né, recuperar para a produção do seu sono natural. Anderson, como é que eu sei um pouco mais sobre isso? Primeira live tem lá o que é o cérebro da insônia. Recomendo que você vá lá, veja o que é esse cérebro da insônia, se você se reconhece ali, e ele vai ter vários insights. O que é importante agora aqui para a gente compreender o resgate? De que, Anderson, eu nunca ouvi falar sobre isso, pronto, agora já foi apresentado. O que a gente mapeou na neuropsicologia do sono? Que a insônia, ela tem 3 fundamentos, né? Ou seja, quando a gente não entende as coisas, a tendência é que a gente fique sempre à mercê, né? Aquilo que a gente ignora,
acaba trabalhando contra a gente. Então eu já entendi que não é inserindo algo, eu já entendi que não é melatonina, eu já entendi que não é bem assim. Eu comecei a compreender, Anderson, que essa questão do sono e da insônia tem muito mais coisas que não estão sendo ditas por aí. Exatamente, e é justamente por isso que você está aqui, que a gente está aqui. Você vai entender que a insônia ela tem uma predisposição genética. Genética, Anderson, é uma predisposição genética. Isso já foi consolidado, isso é um modelo científico há mais de 15 anos. Anderson, então eu estou atrasada, tá bastante. Mas não se preocupe não, aquela ideia, né? A culpa não é sua. Profissionais da saúde também estão atrasados. Então, assim, tá tudo certo, né? Uma vez que você não é especialista na área, é normal não ter o profundo conhecimento. Me admira muito profissionais da área que tá atuando na saúde não ter esse conhecimento. Então, isso já está consolidado há mais de uma década. Então, você tem uma predisposição genética. Da mesma forma que tem uma predisposição genética para a obesidade, uma predisposição genética para, né, doenças cardíacas, das mais diversas. Todos nós herdamos uma carga genética dos nossos pais, que por sua vez, né, herdaram dos avós, tataravós, tem toda, né, a árvore, né, genética e tal. Mas qual é a boa notícia disso aí, né? Se você tem uma predisposição genética, predisposição já está dizendo predisposição, não é uma condenação. Não é necessariamente algo que está escrito em pedra que vai acontecer aqui. Uma predisposição é só, como eu sempre falo, né? É um fator fragilizante. Te deixa um pouco frágil, mas não necessariamente é uma sentença que aquilo vai acontecer. Então, o fato da pessoa ter uma predisposição à obesidade não significa que ela será uma pessoa obesa. O fato da pessoa ter uma predisposição a doenças cardíacas por genes herdados de pais, avós e tataravós não significa que ela vai ter, né, um infarto ou um transtorno cardíaco. Com a predisposição genética, ele é um sinalizador, é um fator, como eu digo, né, fragilizante. Então eu chego no método Sonos, eu explico passo a passo ali, é um fator fragilizante. Então você já está um pouco fragilizado naquele setor. Então o fato de você ter uma predisposição à insônia, a insônia tem uma predisposição genética, não significa que você vai desenvolver o quadro da insônia. Então se tem a má notícia, né, que é uma predisposição genética, tem a boa notícia que não necessariamente o fato de ter uma predisposição de fato que vai acontecer aquilo. Então é o primeiro chamado modelo primeiro P. Então você tem uma predisposição, não é pré, algo que vem antes. Então ok. Então eu já estou frágil geneticamente, ok, já tem essa predisposição. A pessoa, né, você, nós todos, eu tenho minhas predisposições das mais diversas, as conhecidas e as não conhecidas, por isso que eu busco preservar a minha saúde, né, como eu sempre digo, quem tem sua saúde preserve, porque depois que perde, para botar no eixo de novo, dá bastante trabalho. Então preserve, então recupere, né, o seu sono aí, porque é desestruturante.